Noite, Bruno. 18 de junho de 2020. Estamos ao vivo. Uma boa noite a todos. Bem-vindos à nossa aulinha de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Quinta-feira, quase sextou, quase final do mês de junho, né? Semana que vem, a melhor pessoa que vocês conhecem, a pessoa mais bonita, a pessoa mais querida, né, vai estar de aniversário. E o mínimo que eu espero para quinta-feira que vem é que eu ganhe presente, né? Se eu não ganhar presente, vocês vão ficar inaptos. Sinto muito. Bueno, gente, mais uma vez eu peço desculpa pelo pequeno atraso, né? Como vocês sabem, eu tive que adaptar os horários porque eu dou aula para o Fraturno, que inclusive é o mesmo componente, né? A turma de hoje, porque amanhã eu também dou aula, mas amanhã é organização de empresas. A turma de hoje eu estou trabalhando exatamente o mesmo componente que nós, né? Aqui. E a minha ideia, vocês estão um pouquinho para trás, tá? Mas eu acredito que hoje a gente consegue puxar. Mas a minha ideia é que a gente pudesse, né, pelo menos na quinta-feira que vem, fazer uma aula única. Olha aí que legal, né? Iniciando às 7 horas da noite e aí juntando as duas turmas, porque a gente está trabalhando exatamente o mesmo conteúdo. Vai dar certo? Não faço ideia. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Se der certo, beleza. Se não der certo, a gente vai manter como tá. Né? E aí, como a gente está no EAD, vocês não vão precisar... Ah, professor, né? Quando a gente junta a turma no presencial é um tendel, porque todo mundo morre de vergonha. E agora no EAD não tem disso, né? Bem tranquilo. Bueno. Dado o primeiro aviso, temos o segundo aviso. Nossa atividade de ontem, que eu propus para que vocês falassem. Deixa eu pegá-la aqui. Aqui. No seu ponto de vista, né? Então eu estou perguntando o ponto de vista de vocês, não é o meu. Quais são os maiores desafios para quem quer empreender no Brasil, considerando o cenário atual em que vivemos? Todo mundo sabe qual é o cenário atual que a gente vive? Um breve resumo deste cenário que a gente está vivendo, né? E aqui, ó, muito ranço do cenário que a gente está vivendo no momento. A gente só está vivendo nada mais, nada menos do que a maior pandemia dos últimos 100 anos. A gente está vivendo nada mais, nada menos do que uma das maiores crises econômicas e recessões econômicas. A gente está vivendo nada mais, nada menos do que também uma das maiores crises políticas. Então, acho que é barbadinha, né? Nada demais. Então, quando a gente vai falar de cenário, e aí quem fez marketing comigo tem que lembrar, a análise de cenário ambiental, né? O cenário externo, tem que levar em consideração tudo isso, né? Não é apenas a parte do coronavírus. Quem quis falar apenas do coronavírus, beleza, mas quem quis incrementar um pouquinho mais e pensar os outros cenários, show de bola, tá? Como eu falei para vocês, não tem certo nem errado. Eu estou pedindo um ponto de vista, então ponto de vista, cada um tem o seu. Só que eu não consegui, tá? E aqui talvez vocês vão querer me bater, mas eu não consegui ler todos. Então, obviamente que a gente não vai comentar eles hoje. A gente vai comentar eles amanhã. Porque daí até amanhã eu acredito que eu consigo finalizar as correções, né? Correções não, mas as leituras, para a gente discutir em aula amanhã no início. Beleza? Quem ainda não fez, por favor, o faça. Encaminhe no privado. No privado não, desculpem. No nosso AVA, que agora está funcionando. Se porventura ainda tivessem o acesso, aí vai apanhar, porque eu pedi o nome de quem estava sem o acesso. E mesmo assim parece que tem gente que ficou sem acesso, né? Então, se não tiver o acesso do AVA, me chama no privado e me manda no privado, tá? Vambora? Vamos lá, então. Bom, ontem a gente estava falando sobre o caminho do empreendedor. Né? Um caminho bem tranquilo, bem sereno,
né? Afinal de contas, antes nós tínhamos visto dados que mostravam que o Brasil carregava a economia nas costas. Boa noite, Thay. E, consequentemente, né, o Brasil lá ocupa uma das melhores posições no quesito empreendedorismo. E daí a gente chegou à conclusão, então, que o Brasil é essa maravilha, né? Cheguei a espirrar. O Brasil é essa maravilha, só que não, né? Só que não. E aí a gente começou a falar exatamente sobre o caminho do empreendedor. E aí a gente falou primeiro da questão burocrática, né, que a burocracia é um mal necessário. Não sei se vocês pararam, pensaram, né, daqui a pouco tomaram um banho e no banho veio a ideia, mas aquilo que o professor falou realmente faz sentido. Ou não, aquilo que o professor não falou não faz sentido nenhum. Eu quero brigar com ele, eu quero discutir com ele. Por favor, participem, abram o microfone e falem se vocês concordam, se não concordam, né? Mas a gente viu ontem que a burocracia é um mal necessário, ela precisa existir. Não tem como ficar sem burocracia. O que precisa ser melhorado, o que precisa ser adaptado são processos burocráticos. E aí essas adaptações nada mais são do que inovação, né? Que é o que a gente trabalha aqui dentro também. Vírgula, abre parênteses. Hoje eu tô com um pouquinho de dor de garganta, tá? Desde ontem de noite, quando eu finalizei nossa aula. Então pode ser que de vez em quando vai dar uma travadinha, tá? Aí eu peço desculpa pra vocês. Fecha parênteses, não toca baile. Como melhorar essa questão? A gente viu, né? Melhorias de processos burocráticos. Simplifica, não complica, né? Exemplo, eu trouxe exemplos para vocês, eu falei do Poupa Tempo, a gente viu a junta comercial, né? Letra B. Segundo entrave no caminho do empreendedor. Concorrência. E o porquê que a concorrência entra como entrave? Porque ainda a grande maioria de empreendedores enxergam a concorrência como algo ruim, né? Como algo a ser destruído, algo a ser combatido a todo custo, a todo modo. Afinal de contas, eu não quero concorrente, né? E aí a gente viu que os negócios não querem concorrência porque eles querem permanecer na zona de conforto, dentro da caixinha, né? Tá bom do jeito que eu faço, não tenho por que fazer diferente. Afinal de contas, quando a concorrência surge, aí eu sou obrigado a sair da minha zona de conforto. E a gente viu o exemplo do Royal Plaza Shopping. É Royal, tá? Não é Royal. Tem gente que chama de Royal, é Royal. Falta de planejamento. Terceiro item que acaba ferrando com a vida do empreendedor. E o que é isso? É saber quem tu é, saber para onde tu vai, saber como tu vai e com quem tu vai. Olha, né? Que lá dentro do componente de Royal é fermento, Mas eu achei uma discussão, eu sempre discuto isso com todo mundo, né? É Royal ou Royal? É Royal. Falta de planejamento, então, saber quem tu é no mundo, saber quem tu é na vida, saber o que tu tá fazendo, para quem tu tá fazendo e como que tu tá fazendo, né? E aí, empresas, negócios que vão iniciar suas atividades que não tem o mínimo de planejamento, o que acontece? Enfia uma venda na cara e vai, né? E aí, quando vai mesmo, né? Porque acaba... O que tem o Big, Bruno? Big. Shopping também? Sim, tem o Monet Plaza Shopping. É que assim, ó, o Monet Plaza Shopping, o Santa Maria Shopping, e também tem não, mas aí é a galeria. O Monet Plaza Shopping e o Santa Maria Shopping existem há algum tempo, só que o Royal é o shopping, né? O Santa Maria e o Monet a gente considera que é mais uma galeria comercial, é diferente. Bueno, então, o mínimo de planejamento precisa existir, né? O mínimo de planejamento precisa existir. Se não tem planejamento, o teu caminho vai ser muito ruim, o teu caminho vai ser difícil, o teu caminho vai ser incerteza atrás de incerteza. Porque daí a gente volta para aquela questão do marketing, que a gente viu, análise ambiental, spoiler para o pessoal aí novo, né? A análise ambiental, ela levanta as questões internas
e as questões externas, né? As questões externas, elas vão acontecer, né? O ranço pela situação que a gente está vivendo como um todo, a gente vai passar. Porque não cabe a nós chegar para o coronavírus e falar, ô meu, né? Não, né? Já deu, pega tuas malas e zarpa. Ou chegar para a política e dizer, meu, só um pouquinho, o que vocês estão fazendo? Mas isso aqui não é bagunça. Ou chegar para uma crise econômica e dizer, meu, olha só, eu estou vendendo aqui meu negócio, minha padariazinha. Como é que tu vai chegar e vai querer fazer com que, né, o cliente tem que comprar? Não é assim que funciona. A gente tem esse poder? Não, não temos, né? O que cabe a nós é nos adaptarmos dessas situações externas. E aquelas internas, é tua obrigação saber quem tu é, quais são tuas forças, tuas fraquezas, né? E aí, falta de planejamento é isso. Tu sequer sabe quais são as tuas forças e fraquezas. Tu não sabe nem quem tu é. E aí tu é bombardeado internamente e externamente tu, né, vem o tsunami e te leva embora. Então, falta de planejamento ainda continua sendo aí um entrave muito grande na vida do empreendedor. Até aqui tranquilo? Show. Ah, agora funcionou. Sei lá o que eu fiz, mas agora funcionou. Ó, o gifzinho que eu mostrei ontem, né? A Rua da Índia. A falta de planejamento, a gente pode considerar que esse aqui é um mercado de mundo dos negócios, né? Todo mundo um passando por cima do outro, empresa abrindo, empresa fechando, empresa abrindo, empresa crescendo, empresa falindo. E aí o que acontece? A gente vai se arriscar nesse troço aqui. Se a gente não tem um planejamento, a gente vai ser pisoteado, né? Vai ser atropelado por moto, por carro, por bicicleta e se bobear até por uma vaca, que tem bastante lá na Índia, né? Então a falta de planejamento é algo que não pode existir no caminho do empreendedor. Só que para isso ele tem que fazer também o papel dele, né? Que é ter um mínimo de planejamento. Falta de foco. Querer fazer tudo ao mesmo tempo e não ser especialista em nada. Tu precisa, né, botar teus pezinhos no chão. Tu não pode ter a consciência achando que a partir do momento que tu abriu o teu negócio, pronto, né, me atirei, já era, agora eu só vou viver de renda, e a ruhu, tendel, né, vou ganhar dinheiro e ser feliz. Não, tu vai trabalhar muito mais, né? E aí se tu tem esse tipo de pensamento e ainda por cima te falta foco, o teu caminho ele vai ser totalmente comprometido, né? Porque daí tu vai querer fazer coisa em cima de coisa e tu não sabe se o que tu tá fazendo é realmente o que tu queria fazer. E aí daqui a pouco tu tá fazendo algo que talvez, não, eu vou agregar, vou fazer isso aqui também. E aí tu tá comentando ali pro teu cliente que tu corta cabelo e pinto, né? E aí a gente lembrou da aula de marketing, né, da comunicação. Que aí quando gera dúvida na cabeça do cliente, quando gera incerteza, interpretações diferentes, significa, né, que tu deixa de ser a escolha do teu cliente. Então a falta de foco é mais ou menos isso. Eu, por exemplo, eu posso ler aquilo ali e entender um monte de coisa. Então eu não iria num lugar desse. Então a falta de foco, ela acaba trazendo essas questões, né? A falta de foco, lembra? Ah, não, para vocês não. No componente de organização de empresas que eu estou trabalhando na turma de amanhã, a gente vê o CNPJ, faz toda a interpretação do CNPJ e a gente vê, é possível colocar qualquer atividade dentro de um CNPJ, até casa pegando fogo. Só que se tu não tem uma coerência, se tu não segue um padrão e se tu não é especialista em nada, provavelmente tu vai ser só mais um. Tu vai se atirar nesse troço aqui, sem paraquedas e tu vai morrer rapidinho, né? E aí a gente finalizou, né, falando da alta carga tributária. O Brasil, eu falei para vocês que a gente paga imposto em cima de imposto, imposto por pagar imposto, imposto porque deixou de pagar imposto e porque talvez deveria ter pagado imposto. O Brasil ocupa uma posição bem elevada em índice de alta carga tributária para empresários, para empreendedores. E isso com certeza é um entrave muito grande, né? Eu trouxe para vocês, eu acho que foi aqui que a gente parou, né? Ou não? A gente andou mais um pouquinho, né? Eu trouxe para vocês um levantamento da Jane, né?
que é a Global Entrepreneurship. Não, Global, peraí. Global. Onde que tá o nome dela, meu Deus? É lá antes. Enfim, né? É do Instituto Norte-Americano, que é os caras, cabeças que pensam em empreendedorismo, estudam empreendedorismo e pesquisam empreendedorismo, né? E aí eu trouxe alguns dados bem legais do último levantamento que foi feito aqui no Brasil, em 2018, que daí considerou os 2 anos anteriores, 16 comparado com 2017. E aí aqui tem uns dados bem interessantes para a gente interpretar, desde as pessoas que sonhavam ter um negócio, né? A redução desse índice, olha só, 31,7% dos entrevistados disseram que tinham um sonho de abrir um negócio. E caiu para 17,9% em 2017. Só que daí a gente lembra do cenário externo, né? E ó, ranço. O que aconteceu naqueles anos ali? A gente estava vivendo uma crise econômica e uma crise política também. E, consequentemente, provavelmente isso acabou influenciando nesse resultado, né? O pessoal tá tranquilo? Isso que eu tô com dor de garganta, imagina se eu não tivesse. Beleza. Aí a gente viu aqui, né, que para 57% das pessoas entrevistadas, elas queriam abrir um negócio por conta de que elas querem ser livres, né? Querem ser chefes de si próprio, patrões de si próprio e ter autonomia. Só que daí a gente tem que tomar um cuidado, porque aqui dentro, nesse percentual aqui, provavelmente a gente tem pessoas que estão sofrendo disso aqui. Falta de planejamento, falta de foco, né? Enxergar a concorrência como algo ruim, alta carga tributária. Então, todos esses desafios do empreendedorismo provavelmente está retratado aqui dentro desse número, né? 57% dos entrevistados disseram que querem empreender para ter autonomia. Mas será que realmente eles vão empreender da forma como realmente deve, né? Tomando cuidado daqueles passos, daqueles desafios, né? E também tendo as habilidades empreendedoras, que é o que a gente vê na sequência. Ou será que daqui a pouco eles querem simplesmente se atirar nas cordas e ganhar dinheiro da noite para o dia, né? Então, também é preciso, né, ter essa interpretação. Aqui que a gente parou, se eu não me engano. Oi, Fran, boa noite. Ué, quais são os benefícios? Eu vou tentar dar uma acalmada, tá, gente? Quais são os benefícios para o empreendedorismo? Desculpem. Quais são os benefícios do empreendedorismo para o Brasil, para a nossa economia, para o crescimento da economia? Primeiro, geração de novos empregos, né? Eu trouxe um dado aqui para vocês de 2018, 2 anos atrás, que falava que o empreendedorismo devia gerar metade das vagas de trabalho no país daquele ano, né? Então, olha só, o empreendedorismo, que são essas empresas que recém foram abertas, recém foram criadas, né? Eram responsáveis por criar mais da metade das vagas de trabalho disponíveis no mercado naquele ano, né? Então, para mostrar que o empreendedorismo ele é um baita de um fomentador da nossa economia. E aí a gente lembra da roda da economia, que empregos são necessários para a criação de rendas, porque as famílias precisam de rendas para poder ter poder de consumo, para que então elas possam demandar produtos e serviços das empresas, e assim as empresas podem gerar lucros e, consequentemente, manter os empregos, né? Então, a roda da economia é um negócio que fica girando o tempo inteiro, né? Então, quanto mais empregos disponíveis no mercado, melhor nós estamos economicamente, né? Da mesma forma, o empreendedorismo ele também favorece aos desempregados. Por quê? Porque a gente vai ver em tipos de empreendedorismo que existe aquele cara que quer abrir um negócio e aí ele tem duas opções. É uma forquilha, né? Forquilha, né?
Fazia tanto tempo que eu não falava isso. É uma forquilha. Ele pode empreender por oportunidade ou ele pode empreender por necessidade. E empreendedorismo por necessidade é exatamente aquelas pessoas que, por conta de todo esse cenário, ranço, né? Por todo o cenário que a gente está vivendo agora, acabaram perdendo emprego, perdendo renda, e aí, consequentemente, o empreendedorismo informal, né? O empreendedorismo por necessidade, vem e acaba favorecendo essas pessoas para que eles possam ter uma renda, para que eles possam conseguir ter um poder de compra, né? E também, como terceiro e último benefício do empreendedorismo para o Brasil, a gente tem um maior equilíbrio social, né? O empreendedorismo fornece isso. Porque a partir do momento em que as empresas, que as pessoas estão tendo oportunidades de ter acesso à renda, a partir do momento em que as empresas estão conseguindo empregar, vender, gerar lucros, automaticamente, né, a gente tem um equilíbrio social. E a gente, convenhamos, a gente está muito longe disso, né? Principalmente por todo o tendel que a gente está vivendo. Pessoal, nesse exato momento estamos recebendo o Jean. Eu vou aceitar ele aqui. Quem é Jean? Me perguntem. É o colega novo de vocês que está iniciando hoje, bem como a gente teve os colegas que iniciaram recentemente, tá? Espero que vocês recebam o Jean da melhor forma possível. Vamos lá. Boa noite, Jean. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tá chegando no momento em que a gente já tá caminhando um pouquinho aqui, tá? Meu nome é Jackson. A gente está trabalhando o componente de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. A gente realiza nossas aulas através do Google Meet, né? Através de videoaulas. Não sei se tu já tinha utilizado essa ferramenta, mas tu pode a qualquer momento ativar o teu microfone para participar da aula. E se caso tu não quiser falar, aqui no canto direito tem o chatzinho. E tu abre ali e tu pode ver o que os colegas estão falando e tu pode interagir com eles também, tá? Depois do final da aula, eu converso contigo para te situar onde nós estamos, como nós estamos e também para te passar o material de aula, tá? Então a gente vai dar continuidade aqui, certo? Seja bem-vindo e tu tá entrando numa turma muito boa, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então. Reforço da coerência social e econômica da população, então, né, por conta de que o empreendedorismo possibilita isso, né? Quanto mais pessoas têm acesso à renda, mais equilibrada fica a nossa roda social, né? Mais equilibrada fica a questão de menos favorecidos terem acesso à renda e conseguirem, né, se manter e ter acesso ao poder de compra. Maior inovação. Eu achava que era o último, mas tem a inovação também. Pode falar, Adriano. Não? Ah, tá. Beleza. Pessoal, tá tranquilo? Show. Beleza. Maior inovação também é um resultado, né? Um produto do empreendedorismo. Por quê? Quanto mais empresas forem abertas, quanto mais modelos de negócios serem criados, quanto mais formas de atuação forem desenvolvidas, maior será o processo de inovação, né? A gente vai ter mais negócios diferentes trabalhando, mais concorrência, mais formas diferentes de fazer negócio, mais formas diferentes de atender clientes, né? E, consequentemente, o resultado disso tudo é uma maior inovação por completo, né? Então, isso também é um produto do empreendedorismo, né? Detalhe que eu não li nenhuma das... não li nenhum dos conceitos que estão no material, né? Mas eu tenho certeza que vocês acompanham e que vocês também têm o caderno que vocês fazem anotações do que o prof está falando. E aí, para complementar isso, também a gente tem a parte teórica, né? Eu não vou ficar lendo o slide aqui porque senão
a gente acaba não evoluindo. Querem que eu leia? Quando eu acho que é. Aí precisa a gente dar uma reforçada. Bom, agora eu vou ler, tá? Além de ser um forte aliado ao crescimento econômico do país, o empreendedorismo também é tido como uma ciência que contribui com o desenvolvimento das pessoas, especialmente em épocas difíceis como crises econômicas e políticas. O que é isso, gente? Eu falei para vocês que o empreendedorismo, lá na nossa primeira aula, empreendedorismo não é apenas abertura de negócios, né? Empreendedorismo é uma ciência com várias aplicações que a gente vai ver. E uma dessas aplicações é fazer com que as pessoas também possam, né, empreender entre elas se tornarem empreendedoras, empoderar. Vocês já ouviram essa palavrinha, né? Já está tão surrada. Empoderamento das pessoas. Então, através do empreendedorismo, as pessoas conseguem ter autonomia. E tendo autonomia, as pessoas são felizes. E se as pessoas são felizes, aí a gente vem para aquela questão do componente de gestão de pessoas, né? E vamos ver quem é que vai trabalhar aí com vocês. Bueno, deixo no material aqui uma dica de leitura bem legal, tá? Perdeu o emprego e quer saber como empreender? É bem legal. Aí tá aqui o linkzinho, é só clicar em cima que vai direto pro artigo. E aqui, como exemplo, eu trouxe a dona Janete. Quem é a dona Janete? A dona Janete acabou perdendo o emprego, né? E para complementar a renda, para manter a sua renda, ela começou a empreender através da venda de bolos em pote. Então, é um exemplo, né? Mostrando de que nós pessoas, nós também utilizamos do empreendedorismo como uma ferramenta muito poderosa para nosso desenvolvimento, né? Porque se nós temos acesso à renda, se nós temos acesso ao mínimo de dignidade humana, que é conseguir ter um poder de compra, conseguir manter, né, as nossas contas em dia, automaticamente nós somos pessoas melhores, pessoas felizes. Então o empreendedorismo também tem disso, né? E agora mais do que nunca, porque tem um escambau de gente perdendo emprego, gente, infelizmente, né? Por conta do cenário que a gente está vivendo. Então os índices estão nas alturas, infelizmente. E o empreendedorismo, ele é uma das saídas para isso, né? Afinal de contas, a gente acabou de ver aqui que o empreendedorismo favorece quem está fora do mercado de trabalho. E daqui a pouco, essa gente que vai empreender desenvolve uma ideia muito legal, né? E daqui a pouco essa ideia pode virar um negócio e esse negócio acabar sendo consolidado no mercado. Sim, não, talvez. Dormiram, estão vendo o Jornal Nacional, que está pegando fogo no parquinho. E aí? Pode falar. Falem também, porque vocês sabem que eu sou carente, eu preciso que vocês falem. Ai, 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 Bruno. Tem desses, né? Tem desses. Dá pra continuar aqui então, gente? Estão comigo? Beleza? Vocês não são envergonhados assim. Pode parar. Se fosse outra turma, até eu entenderia. E quando as crises aparecem, né? Seja uma crise econômica, política, ou uma pandemia mundial, como a gente está vivendo agora. O que é que será que a gente precisa fazer para manter o empreendedorismo? Para empreender dentro da empresa onde a gente está trabalhando.
Afinal de contas, eu falei para vocês que é possível aplicar o empreendedorismo em qualquer âmbito da nossa vida, né? Provavelmente vocês são donos de casa, donas de casa, né? Então vocês também estão empreendendo. A partir do momento em que vocês decidiram fazer o curso técnico do SEG, vocês também já estão empreendendo. Afinal de contas, vocês estão buscando conhecimentos, habilidades e atitudes. Cada um de vocês tem o seu objetivo, né? Objetivo individual. E, consequentemente, para atingir esse objetivo, vocês precisam passar por esse processo, né? Aguentar essas aulas do professor que fala igual uma patrola. Mas faz parte do processo. Então, vocês vão precisar empreender neste momento também. Porque vocês vão ter que ter disposição para isso, comprometimento, né? Vão ter que ter iniciativa, vão ter que ter força de vontade. E aí a gente vai entrar agora na questão das habilidades empreendedoras e vocês aplicam todas essas habilidades aqui dentro, né? Afinal de contas, eu sempre digo e deixo bem claro, os meus alunos, eles estão aqui para pensar fora da caixa, né? Porque quando aparecer uma crise, daqui a algum tempo vai aparecer outra, porque vai, né? Infelizmente, é algo que a gente não pode prever, mas... quando aparecer uma crise e a gente tiver que passar por ela, vocês não vão ser essa pessoa aqui que vai estar intocada dentro da caixa. Vocês vão ser esses caras aqui, ó, que vão pensar diferente, que vão agir diferente, vão sair na frente, vão ter as melhores oportunidades para resolver problemas onde todo mundo está enxergando, né? Mas ninguém está fazendo nada. Então é isso que eu espero de vocês. Eu não quero ninguém aqui para terminar curso só para ter diploma. Eu já falei, se der uma bicuda na esquina, vai saltar uns quantos que tem diploma de curso técnico. E aí eu tenho certeza que ninguém aqui tá aqui apenas por isso. Vocês querem ser os melhores. Vocês querem buscar algo melhor. Vocês querem ser melhores do que foram ontem. Então, parto sempre desse princípio. É comum que, quando o cenário nos traz insegurança, as pessoas comecem a questionar se... Fez sentido, gente? Ou vocês todos querem estar dentro da caixinha? Fez sentido. Ah, que bom. Nós temos que sentir sacar. Exatamente, isso aí. É comum, então, que quando o cenário nos traz insegurança, todo mundo está vivendo insegurança, né, gente? As pessoas comecem a questionar se realmente é a hora certa de empreender. Mas, afinal de contas, existe hora certa para isso? O que vocês acham? Hora certa? Acho que a hora certa vai ter dependendo do teu produto e da tua pesquisa de mercado. Que tu for ver o... Não adianta colocar uma coisa que agora no meio dessa pandemia que vai ser que o pessoal sai de casa, abrir um negócio de festa, alguma coisa assim. E aí, obrigado por ter lembrado das aulas, Rodrigo, de marketing, pesquisa mercadológica, eu vi, hein? E é aí que entra a questão da inovação, né? Não existe hora certa para empreender. Tudo depende do que é que tu vai oferecer, como que tu vai fazer, quem é que tu vai oferecer. Isso tudo a gente trabalha em marketing, não é o nosso caso aqui agora, né? Mas aí tu consegue aplicar a inovação. Porque enquanto tá todo mundo dentro de caixinha, todo mundo chorando em posição fetal, fazendo testão no Facebook, em posição fetal, fazendo testão no Facebook, reclamando de tudo e de todos, né? Chorando, enquanto todo mundo tá fazendo isso, tem gente que tá vendendo lenço. E essas pessoas que estão vendendo lenço enxergaram nessa crise uma baita de uma oportunidade. Então, não existe hora certa. Não existe hora certa. Não existe poção mágica. Não existe receita de bolo pronto. Tu vai ter que, para fazer um bolo, tu vai ter que quebrar o ovo, tu vai ter que tacar a lebanha, tu vai ter que tacar farinha, tu vai ter que bater, né? Porque se tu não fizer isso, o bolo sozinho... Ah, professor, mas tem um bolo de saquinho. Não interessa. Tu vai tacar ali, tu vai ter que abrir o saquinho, tu vai ter que botar ali, tu vai ter que misturar e enfiar no forno. O bolo, tu pode comprar pronto? Pode, mas daí tu vai ferrar com o meu exemplo. Alguém fez a porcaria do bolo, né? Então, não existe receita de bolo pronta. Não existe hora certa. Não existe poção mágica. Para isso, gente, é preciso ter esse troço aqui. Senão não teria o porquê a gente trabalhar isso. Vamos voltar lá. Planejamento. Foco.
Tendo planejamento, tendo foco, né? Entendendo dessas questões, sabendo que o caminho não vai ser fácil, fica mais tranquilo. A possibilidade de tu ter resultados é maior do que aqueles negócios que simplesmente se jogam no mercado e querem ganhar dinheiro a todo custo. Porque bem como o Rodrigo falou, né? Eu não vou ser louco da cabeça de abrir uma boate agora, né? Acho que aí sim não é a hora certa. Agora, de repente eu quero abrir um comércio. Cara, eu vou fazer diferente. Tá todo mundo vendendo pela internet. Eu vou criar algo diferente, né? Então, vou começar a partir disso, pensar uma ideia de negócio totalmente diferente. Aí sim, aí pode, né? Só que para isso tem que ter um planejamento. Tem que saber quem é que tu é, o que tu quer fazer, qual é o teu objetivo. Se tu não sabe disso, quem é que vai saber, né? Vai vir o teu concorrente e vai dizer: precisa de ajuda, meu amigo, para definir o que tu quer fazer da tua vida? Não, não vai acontecer, né? Análise de cenário, muito bem, cara. Trouxe uma reportagem para vocês do Portal G1 que falava em 2018, 2 anos atrás. Crise econômica atrasou o desenvolvimento do Brasil em 3 anos, aponta a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Cara, isso em 2018. A crise econômica daquela época tinha atrasado o desenvolvimento do Brasil em 3 anos. Ou seja, 2018 nos puxou para 2015. É, isso aí. Para quem não sabe, para quem chegou depois, o professor é administrador, mas o professor tem sérios problemas com as cadeiras de contabilidade, com números, né? E não me envergonho disso. Me envergonharia se eu achasse que eu era bom nessa parte contábil. Ah, professor, meu senhor trabalha numa empresa contábil. Sim, trabalho, mas eu não sento para fazer contabilidade. Então, gente, olha só, isso em 2018 já falava que o Brasil tinha sido retroagido 3 anos, né, por conta de uma crise econômica. Crise política é apontada como um dos fatores para o PIB enfraquecido. E todo mundo sabe o que é o PIB, né? O PIB, vocês viram lá em economia, é o Produto Interno Bruto, que é o resultado de todo o resultado econômico do país, né? E isso aqui de 2019, do ano passado, né? E aí no ano passado a gente já estava vivendo uma crise política. Então, consequentemente, olha só, para retomar, a gente está falando, e quando as crises acontecem, o que é que a gente tem que fazer, né? Então eu estou trazendo dados para colaborar com isso. Aqui a gente viu uma crise econômica, aqui a gente viu uma crise política, e aqui trazendo para a nossa atualidade, pandemia do coronavírus, né? Agora, 2020, Agência Brasil. Economia do Brasil encolherá 5,2% por conta da pandemia do coronavírus. E aí, o que a gente faz? Senta, chora em posição fetal, faz textão no Facebook ou tenta fazer alguma coisa diferente? Inova, né, Rodrigo? 2017. Sempre. Ó, 2017. Crise faz empreendedorismo por necessidade voltar a crescer no Brasil, né? Então, 2017 a gente já estava numa crise e aqui já estava falando que o empreendedorismo por necessidade já estava voltando a crescer, né? Opa, atividade. Calma aí. Gente, até aqui tranquilo? Dúvidas? Pessoal novo, pelo amor do Pai Eterno. Cris, tranquilo. Adriano, tranquilo. Desculpem comer, gente, mas eu não tomei café, eu não comi nada a tarde toda. Beleza. Olha só. Como o nosso conteúdo não é técnico, não é algo que a gente vai aprender e vai fazer exercício, né? E o exercício é exatamente daquilo.
Então ele não é técnico, ele é muito abrangente. As nossas atividades, elas são um pouquinho diferentes, elas vão fazer vocês pensar. O pessoal do marketing aí que estava acostumado com aqueles outros exercícios mais técnicos, aqui a gente vai ter uma atividade que ela é bem técnica. O pessoal que estava acostumado com aquele tipo de exercício, de atividade, vai estranhar um pouquinho, tá? Mas aqui é para fazer vocês pensar realmente. Esta segunda atividade, tá? E por que segunda e não terceira, professor? Sendo que a gente fez o desafio, né? Me fugiu o nome, meu Deus. A dinâmica, né? Porque a dinâmica, como eu falei para vocês, eu faço sempre em aula. E eu faço em aula, né? Eu faço no dia da aula ali, a gente monta os grupos e a gente faz bem rapidinho, 10, 15 minutos. Como a gente está no EAD, eu precisei adaptar. E eu não contabilizo ela como uma atividade. Ela é mais uma experimentação para vocês, né? Para sair um pouquinho fora da caixa e pensar diferente para iniciar o componente. Aí a gente tem a nossa atividade 1, que é aquela que vocês fizeram ontem para entregar hoje e que o professor ainda não terminou de olhar, né? Que amanhã a gente faz a correção. E agora eu estou trazendo para vocês a atividade 2, tá? Aqui eu estou provocando vocês com o seguinte. Considere o seguinte cenário. Você está prestes a iniciar um novo negócio e precisa avaliar a viabilidade de iniciar a empreender neste momento, em meio à crise do coronavírus. Quais seriam as estratégias que você utilizaria para minimizar as incertezas? Minimizar as incertezas. O que é isso? Eu não estou imune? Ninguém está imune. Eu falei ontem para vocês. Na verdade, não fui nem eu que falei. Foi a nossa filósofa, né? Marília Mendonça. Todo mundo vai sofrer. Ninguém está imune, né? Então, aqui a provocação é exatamente essa. Vocês têm a faca e o queijo na mão. A ideia do negócio, né? Então, é um negócio que é viável abrir agora. Parte do princípio que ninguém vai querer abrir boate, tá? É um negócio que vocês podem abrir neste momento. E aí a provocação é exatamente essa. O que é que vocês vão fazer? Quais são as estratégias que vocês vão utilizar para iniciar esse negócio agora, considerando a crise do coronavírus? O cenário como a gente está vivendo agora. Ah, professor, mas a gente não está vivendo só coronavírus. Aqui o foco é o coronavírus, mas se quiser colocar ali também a questão política e econômica, show de bola, né? Não espero menos de vocês. Mas se quiser falar só do coronavírus também não tem problema, tá? Tranquilo? Ah, já tá bem claro ali, né? Eu botei em negrito. Ah, professor, eu não quero abrir, né? Eu quero deixar passar. Não, é abrir agora. Desistir não é uma opção. Para trás nem para pegar impulso. Beleza? Vamos lá, então. Pois é, dentro do AVA daí. Já tá lá dentro do AVA de vocês. Vou confirmar depois, mas a princípio já está dentro do AVA. Vou fazer o mesmo esquema, atividade no grupo da turma, para todo mundo ficar sabendo a entrega pelo AVA. Ah, professor, não tem acesso ao AVA. Aí, beleza, pode entregar no privado. Data para fazer essa atividade. O que vocês acham? Quarta ou quinta semana que vem? Quarta-feira, então. Pode ser? Porque daí depois dessa a gente vai ter uma bem legal. Bueno, e já trazendo spoiler, tá? Amanhã, vocês sabem que a gente tem aula amanhã, né? Temos aula amanhã, tá? Só para lembrar, caso alguém não saiba. Na nossa aula de amanhã,
teremos a participação de alguém de fora, alguém estranho para vir falar com a gente sobre algumas coisas bem importantes. Beleza? Ah, não. Não, bem tranquilo, gente. Fiquem bem. Vai ser bem legal. Vai ser a gente vai montar aqui um pequeno debate. Mas eu peço para vocês, tá? Eu já fiz isso em outras turmas. Amanhã eu tenho certeza que vocês todos vão estar aqui comigo, né? Vocês vão participar. Mas interajam também, né? Participem, questionem, perguntem, né? Vamos montar um debate bem legal. Porque o contexto, realmente, a gente vai falar sobre empreendedorismo, mas principalmente a questão do intraempreendedorismo e o que é que a gente precisa fazer para nos tornarmos, nós como colaboradores, diferentes no mercado. O que é que a gente precisa fazer para se destacar no mercado de trabalho. E eu acho que isso é muito importante para o cenário que a gente está vivendo agora. Tá? Então vai dar uma introduzida aí bem importante na questão do intraempreendedor, que é o que a gente trabalha na sequência depois. E é alguém que eu acho que vocês vão gostar. Tá? Amanhã vocês descobrem quem é. E aí ficam com a curiosidade de vir participar. Show! Vamos dar continuidade aqui, tá? Então, olha só. O que nós temos para amanhã? Qual é a programação? No início da aula, a gente vai comentar, vai debater a atividade de ontem. Beleza? E aí a gente tem a participação da nossa entrevistada especial. E vai ser mais um debate, tá? Bem assim, ó. Nada muito formal. Bem tranquilão. E aí, se der tempo, coisa que eu acho que não vai dar, a gente vai dar prosseguimento aqui no conteúdo, porque a gente não pode deixar parar também. Beleza? Tá, vamos lá então. Bom, até agora a gente falou de coisas ruins, né? De crise, de ranço, ó. Ranço. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. E isso a gente aprende lá no componente de gestão de pessoas. Tá? Tem uma coisa que é trabalhada na teoria comportamental. E quem criou a teoria comportamental foi Maslow. Maslow criou a pirâmide das necessidades. Lembra? A gente falou bem rapidamente sobre ela no componente de marketing, né? A teoria comportamental, ela também aborda a questão do chá. Vocês já ouviram falar o chá? Sabem o que significa o chá? Chá. Bem como se escreve, assim, ó. Chá. Quem chuta? Não deve ser. Nunca? Nem ideia? São iniciais, tá, gente? São iniciais. É assim, ó. Chá. O que é o chá? O primeiro deles é conhecimentos. Boa, Vanessa! Muito bem. Conhecimento. O segundo, habilidade. Boa, Karen! E o terceiro, e o mais importante, administração. Também. Tá? Também. Atitude. Tá? Esse é o nosso chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Né? O que acontece? Nós, tá? E aí eu tiro um pouco do foco do nosso componente. Nós, pessoas, nós somos compostos por determinados chás, que são os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e as nossas atitudes que a gente tem, que a gente desenvolve, né? E aprimora ao longo da nossa vida. A gente vai trabalhar agora algumas habilidades empreendedoras. E o que são habilidades?
são algumas características que certas pessoas têm, né, de forma mais latente do que outras. E aí a gente vai lembrar lá da aula passada, quando nós falamos que empreendedorismo ele pode ser ensinado? Pode, mas também existe o gene, né, o NR2B, que está ligado diretamente a essas habilidades empreendedoras. Ou seja, pessoas que no seu DNA têm esse gene NR2B tendem, não é receita de bolo pronta, tendem a ter uma maior facilidade de aplicar as habilidades empreendedoras, tá? Então, por exemplo, no nosso componente, vocês são avaliados, lá no final, eu tenho que responder a seguinte questão. O Bruno atingiu o chá para a finalização do nosso componente? Ou seja, o Bruno atingiu os conhecimentos, as habilidades e teve as atitudes necessárias para finalizar o componente de empreendedorismo como apto? Aí eu vou responder, sim, conseguiu. Ou não conseguiu, né? Então, o chá faz parte de todo o nosso conhecimento, toda a nossa habilidade e todas as nossas atitudes que a gente tem como pessoas, e aqui, no caso, como empreendedores. E fica mais claro a gente fazer essa introdução do que simplesmente eu chegar e largar as habilidades empreendedoras aqui, tá? Tranquilo? Ó, só que antes disso... olha só. E por que tá bem grande aqui, né? Quando a crise faz o empreendedor. Tem um ditado, e eu sou péssimo com ditados, eu nunca lembro eles certos. Mas vocês já devem ter ouvido falar que tudo aquilo que é desafio para nós acaba fortalecendo, né, de alguma forma. Todos os nossos desafios nos tornam mais fortes, mais preparados, né? E a gente automaticamente acaba aprendendo com esses desafios. Então aqui, dentro desta parte, é exatamente isso, né? A questão do empreendedorismo, por que a crise faz o empreendedor? Porque a crise transforma esse empreendedor de tal forma que ele é obrigado, né, a adaptar esse chá, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, e fazer com que ele fique fortalecido dessa situação ruim, né? Então, é uma situação ruim ao qual ele é confrontado, e através desse cenário ruim, ele vai ficar mais forte. E a partir dessa força, ele vai conseguir percorrer o caminho muito melhor do que antes desse cenário ruim, né? Basicamente a gente precisa tomar paulada para aprender. Olha aí, ó, viu? Resumi tudo. A gente precisa tomar paulada para aprender, né? Quanto mais paulada a gente leva, mais a gente aprende, mais fortes a gente fica. E aqui no nosso componente, enquanto tá todo mundo chorando em posição fetal, enquanto tá todo mundo achando que tá tudo ruim, né? Que as coisas não vão melhorar, que o cenário é ruim e que daqui vai ser pior, né? Tá todo mundo chorando, provavelmente tem algumas pessoas que estão vendendo lenços, né? E provavelmente essas pessoas são aquelas que enxergaram nessa crise uma oportunidade para se tornar forte o suficiente para conseguir passar por esse cenário e aprender com esse cenário, né? Então, basicamente é isso. A crise faz o empreendedor. Aqui, quando tem esse cenário de crise, ele tem dois caminhos. Ou ele fica em posição fetal chorando, né, fazendo textão no Facebook, seja lá o que for. Ou então ele arremanga as manguinhas e diz, cara, vamos tocar le ficha, né? Vamos aprender com isso e vamos se fortalecer. Porque a gente vai sair disso aqui melhor, né? Então, ele aplica não só os seus conhecimentos, suas habilidades e as suas atitudes que ele já tem desenvolvido, mas também ele entende que esses cenários adversos são extremamente necessários para fazer com que ele consiga evoluir. Tranquilo, né? E aí aqui eu trouxe alguns dados para mostrar para vocês
de que nós somos pessoas totalmente... a gente não se deixa abalar por pouca coisa, né? O brasileiro tem isso por natureza. Não é um cenário de crise que vai fazer com que a gente perca a esperança de que amanhã não vai ser melhor, né? Não é um cenário de crise que vai fazer com que a gente imagine que tudo está perdido. Embora tenhamos muitas pessoas que estão achando que está tudo perdido, né? Estão chorando, fazendo textão. Tem outras que estão, né? Cara, vamos lá, vamos tentar fazer diferente. Vamos botar a mão na massa. E aí, muitas vezes, a gente cai numa questão da informalidade, que o empreendedorismo acaba jogando esse tipo de pessoa que tem essas habilidades, essas atitudes e esses conhecimentos. Nesse cenário que a gente está vivendo, a informalidade ela se torna muito forte, né? Que é aquelas pessoas que, de alguma forma, elas precisam complementar a renda, elas precisam manter a sua renda de alguma forma, né? Seja porque perderam, foram demitidas, porque teve alguma redução na renda familiar, enfim, seja lá o que for, né? E aí a informalidade acaba sendo um braço, né, deste empreendedorismo que favorece essas pessoas para que elas possam manter a sua dignidade, manter a sua renda e conseguir passar por este momento de crise de uma forma menos traumática. E daí aqui é só alguns dados, né, alguns números mostrando isso, a questão da faixa etária, né? Isso aqui é uma pesquisa que foi aplicada por uma empresa privada, né, em parceria com a CDC, e trouxe alguns dados bem legais, está aqui no material para a gente poder enxergar, né? Olha só, para complementação de renda, porque o custo de vida aumentou, o porquê que essas pessoas estão indo para a informalidade, né? Por que elas estão optando a informalidade? 49,9% das pessoas disseram que era para complementar a renda, porque o custo de vida aumentou, né? 52,6% dessas pessoas que responderam à pesquisa desenvolvem a atividade em casa, 47,4% nunca haviam trabalhado por conta própria antes. Ou seja, essas pessoas elas não têm medo de não dar certo, né? Elas vão enfiar a cara. E se não der certo, beleza, não deu, vamos para a próxima, né? E isso está ligado diretamente às habilidades empreendedoras, que é o que a gente vai ver aqui na sequência, tá? Também mais algumas informações. Parece ser tão simples empreender, né? Parece ser tão simples desempenhar uma atividade econômica, seja na formalidade ou na informalidade. É simples, né? A gente vai ver que é simples, é simples. Basta ter força de vontade, basta ter algumas atitudes, ter alguns conhecimentos e também algumas habilidades e fazer que a mágica aconteça, né? Mas a mágica por si só não vai acontecer sozinha. Afinal de contas, como eu falei, não tem receita de bolo pronta. Tu vai ter que arremangar as mangas e vai ter que, né, ir lá e trabalhar. Porque se tu não trabalhar, tu não vai conseguir atingir o teu objetivo. Aqui, a partir deste momento, a gente começa a trabalhar sobre essas habilidades desse chá que eu falei para vocês, né? O conhecimento, habilidades e as atitudes. Alguém quer arriscar? O que vocês acham que seriam as habilidades realmente de uma pessoa que tem no seu perfil a questão do empreendedorismo? O que vocês avaliam? Persistência, o que mais? O que mais? Proatividade, ver a oportunidade em crise, foco, coragem, boa. Objetivos, ver problemas de outro ângulo, isso aí. Isso aí. Esperava menos de vocês. Então a gente vai falar sobre cada uma dessas habilidades, né? E provavelmente vocês vão se identificar com algumas delas. Alguns mais, outros menos, mas eu tenho certeza que vocês vão se identificar com elas. O empreendedorismo não pode ser relacionado diretamente à abertura de negócios. Ponto.
Isso aqui é beabá para nós, né? Já falei para vocês que empreender não é apenas abrir um negócio. Pessoas podem demonstrar um pensamento empreendedor em casa. Como assim, professor? Sim, nós somos donos de casa, né? A gente precisa administrar a nossa casa, seja nossas contas, nossa vida financeira, né? Ir no mercado, né? Fazer o planejamento mensal. Enfim, nós administramos a nossa casa. Logo, nós aplicamos, né, o nosso chá, conhecimentos, habilidades e atitudes do empreendedorismo dentro da nossa casa. Olha aí, ó. Viu? Na escola ou na vida pessoal. Como eu falei para vocês, neste momento em que vocês assumiram o compromisso, né, firmaram um compromisso de concluir o curso técnico do SEG, vocês estão empreendendo. Porque neste momento vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, né? Tá olhando o Jornal Nacional, tá tomando um negocinho, né? Vendo Netflix, sei lá eu fazendo o que é, né? Mas não, vocês estão aqui comigo, firmes e fortes, assistindo essa aula maravilhosa, né? E por que isso? Porque vocês sabem que para atingir o objetivo determinado, e cada um tem o seu, né? Seja porque quer buscar conhecimento, porque quer abrir um negócio, porque quer um salário melhor, enfim, cada um vai ter o seu objetivo. Só que para atingir esse objetivo, vocês vão ter que obrigatoriamente passar por esse processo, né? Vocês vão ter que empreender dentro do curso técnico. Vocês vão ter que desenvolver habilidades, conhecimentos e também ter atitudes. Porque se vocês não tiverem, né, alguém vai ter por vocês. E aí eu já falei na aula passada. Se tem aluno meu querendo finalizar o curso só para dizer que tem um diploma, né? Ah, finalizei, pronto, acabou, não preciso fazer mais nada. Se tu for dar uma bicuda na esquina, vai saltar um monte de gente com curso técnico. Mas eu tenho certeza que nenhum aluno meu tem esse tipo de pensamento, né? Vocês querem ser mais, vocês querem ser o melhor, buscar o melhor, ser melhor do que vocês foram ontem, né? Isso não é ser prepotente, gente. É necessário querer buscar mais e buscar mais sempre, né? Então, se porventura eu tiver alguém aqui que pensa desse jeito, eu vou pegar e vou dar um chacoalhão, tá? Eu não quero que vocês sejam aquele tipo de pessoa que a gente vai ver amanhã com a nossa convidada especial, né? Já dando um spoiler também, eu não quero que nenhum de vocês sejam aquela pessoa, aquele tipo de colega que talvez vocês tenham, né, no trabalho, enfim, seja lá o que for, que é aquele cara que diz, eu não vou fazer, eu não recebo pra isso, né? Ou seja, esse tipo de pessoa tem uma visão tão limitada que ela se limita apenas ao que o contra-cheque diz. O contra-cheque delimita as funções dela, né? E aí, consequentemente, essa pessoa é uma pessoa que tem uma visão pequena, né? É uma pessoa que bota o Antônio na cara e olha só, né? E tá dentro da caixinha. É errado fazer? Não, não é errado. É a opção dela. Ela tem os seus objetivos, suas metas, né? Mas eu tenho certeza que aqui vocês não iriam estar passando por tudo isso que a gente está passando apenas para ser mais um na multidão, né? Ah, professora, mas eu, né? Tá, ok. Mas o ideal seria que vocês buscassem mais. Querer mais, vocês podem mais, né? Então, a gente vai falar sobre muito disso amanhã, tá? Mas então, só para mostrar para vocês que essas habilidades, não necessariamente, em momento algum agora das últimas falas, eu disse que é para abrir um negócio, né? Essas habilidades, elas são aplicadas na nossa vida. A gente precisa buscar ser melhor do que nós fomos ontem, porque só assim a gente vai conseguir resultados melhores. Se a gente quer ter um pensamento medíocre, e daí talvez o pessoal que está chegando novo aí não acompanhou, mas o que é ter um pensamento medíocre, gente? E amanhã a gente vai falar também sobre isso. É ter um pensamento dentro da média, tá? E aí amanhã a gente aprofunda a discussão. O empreendedorismo trata, afinal de contas, né, de criatividade, solução de problemas e visão estratégica. Ou seja, criatividade para pensar diferente, né? Para buscar soluções diferentes, criativas. Soluções de problemas, que daí é colocar a mãozinha no barro realmente, enquanto tá todo mundo de bracinho cruzado olhando, cara, isso aí vai dar ruim, né? Bah, se eu fosse tu, nem fazia isso.
Bom, eu tô te dizendo. Tu não recebe para isso, por que que tu vai fazer? Né? Não tem gente assim? Tem, né? Bastante. E visão estratégica. E o que que é a visão estratégica, gente? Eu já falei para vocês também, né? É sair da caixinha e olhar o que está acontecendo no mundo. Entender dos cenários. Entender que eu não posso ficar nesse canto aqui, chorando em posição fetal, achando que tudo tá ruim, porque aí tudo vai ficar ruim. E também eu não posso ficar nesse canto aqui, achando que aí fora não tá acontecendo nada. Que a gente não tá passando por uma crise maior da nossa existência, que a gente não tá tendo nenhuma crise política e que a gente não tá tendo nenhuma crise econômica. Quem pensa desse jeito aqui, ó, tá indo para uma zona bem perigosa, porque provavelmente vai acabar sofrendo de síndrome de Gabriela. E quem tá sofrendo aqui é o cara pessimista, né? É o cara que vai ficar de bracinho cruzado e vai dizer, tá ruim. Eu não quero que vocês sejam nem esses e nem esses. E pra ser este aqui, né, quem vai pensar desta forma aqui, nem 8 nem 80, é quem tem visão estratégica. Quem sabe que a coisa tá ruim, entende o porquê que a coisa tá ruim, mas ao mesmo tempo não vai deixar se abalar. E da mesma forma, entende que a coisa aqui também tá feia, tá medonha, tá macabra, né? Mas também não vai deixar a peteca cair. E principalmente entender que isso aqui tá acontecendo. E não fechar os olhos e achar que é uma gripezinha ou achar que não tá acontecendo nada no mundo, né? Porque daí tu acaba te fechando o teu casulo. E se tu te fecha o teu casulo, se tu não pensa estrategicamente, alguém vai pensar por ti. E se alguém pensar por ti, tu acaba ficando para trás. E se tu ficar para trás, tu vai ser só mais um na multidão. E eu não quero aluno nenhum meu sendo quem tá dentro de casulo pensando igual a todo mundo. Senão eu vou dar uma taquarada. Tranquilo, gente? Quando vê caiu a internet, aí eu falei esse horror de coisa. Alguém quer falar alguma coisa, pelo amor de Deus? Agora vocês me falam, professora, né? Eu tava querendo fazer o curso só por fazer. Não tem ninguém que pensa dessa forma, né, gente? Que bom. Não é, mas como eu falei, não é errado. Não é errado. E amanhã a gente fala melhor sobre isso, mas não é errado. Mas não é isso que eu queria, né? Não é para isso que eu tô aqui. Bueno, existem algumas características trabalhadas no empreendedorismo que são comuns a todas as suas aplicações, seja abertura de negócios, seja empreendendo dentro de uma empresa, seja empreendedorismo social, que a gente vai ver também, seja lá o que for, né? Bueno, vamos uma coisa aqui. A gente vai até a letra G aqui, gente. Vamos fazer o seguinte, tá tranquilo aí para vocês? Né? Tá, aí transparência desde sempre, tá? Como eu falei pra vocês. Eu vou deixar que vocês decidam. Vocês querem, de repente, a gente para por aqui, finaliza aqui, dá continuidade nas habilidades empreendedoras depois, até por conta de que a atividade, tem uma atividade bem legal que vocês vão fazer com base nas habilidades empreendedoras. Ou vocês querem dar sequência? Querem deixar pra próxima? Vocês sabem. Deixar pra próxima? Tá, beleza então. Ó, vamos deixar a partir das habilidades empreendedoras para a próxima aula. Amanhã, então, programação, lembrando, a gente vai comentar sobre a atividade de ontem e aí a gente tem a participação da nossa
entrevistada, tá? Eu vou postar lá no nosso grupo quem é e vai ser bem legal. Espero que vocês gostem, tá? Amanhã, mesmo horário, a partir das 8 horas. Lembrando que eu tenho a aula anterior, das 7 às 8, então pode ser que demore uns minutinhos, mas eu sempre apareço. Certo? Beleza. Pode falar. Aham. Ah, redução de jornada? Redução de jornada? Eles vão suspender também. Eu me peguei nessa parte aí da que eles não tinham demitido ninguém. Como eu falei ontem, eu acabei não lendo todo o resto e não pesquisando mais. Uhum. Mas a própria lá no escritório, por exemplo, na supervisão, a gente tem a Ju, né? A nossa Juzinha, que é a nossa responsável por toda a manutenção do escritório, né? Desde a limpeza, né? Deixar tudo prontinho para a gente poder trabalhar ali, nosso café, enfim. E aí, a Juzinha, né? A atividade dela não consegue trabalhar home office, até por conta de que ela trabalha em loco. E aí, a gente poderia ter demitido ela? Poderia, né? Mas eu acho que não é por aí. Não é por aí que funciona a coisa. E aí, a gente optou por fazer a suspensão, que ela também continua, ela tem o vínculo garantido, né? Mas ela não está trabalhando, e aí ela continua recebendo normalmente. Inclusive, aí o governo tem o teto, né? Da suspensão, e ela recebe a suspensão do governo, e a gente complementa com o restante do salário dela para ela manter a mesma renda e não ter nenhum prejuízo em relação a isso. É só por conta de que a atividade dela não pode ser feita home office. Bruno, amanhã a gente vai falar sobre isso também. E assim, gente, ó, eu vou botar lá no grupo depois, acho que até o finalzinho da noite, a artezinha da nossa aula de amanhã, porque até isso tem. E aí já vão pensando em perguntas, já vão pensando em algumas coisas pra gente poder interagir amanhã. E eu quero todo mundo falando amanhã. Hoje ficaram todo mundo acanhado aí. Chance sempre tem. Chance sempre tem. Certo, gente? Obrigado pela pesquisa aí, Rodrigo. Valeu. Então tá, gente. Vou postar a atividade lá no grupo também. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa noite.